Vamos falar sobre floresta. Floresta tropical. Tipo Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado Nordestino, Floresta do Congo, dos trópicos da Ásia, da Oceania, mas baseado em vivências com a Mata Atlântica. E a floresta que estamos em mente é a floresta primária, uma floresta intocada, ou seja, do qual não se tenha extraído ainda madeira, que esteja com todas as árvores nativas, que nela estão há séculos, talvez há milênios. E vamos ter que definir, em primeiro lugar, o que é uma árvore, que tem um tronco, tem uma copa com folhas que faz a fotossíntese e tem raízes no solo que absorvem a água e os nutrientes. E essas árvores nós vamos procurar entender com dois objetivos. Um é preservá-las, outro é utilizá-las por nós humanos. E aí nós temos que definir muito bem o que se entende por preservar e por utilizar, que não é uma coisa tão simples. Preservar não é somente usar uma palavra de sustentabilidade, que é um conceito, por sinal, insustentável. E para entender o que é preservar, nós temos que olhar mais detalhadamente as árvores que formam uma floresta. Uma floresta é um sistema extremamente complexo. Tem árvores de tudo que é tamanho, de muitíssimas espécies. Só aqui na Mata Atlântica, aqui em Santa Catarina, nós temos mais de 110 espécies de árvores na floresta primária. E nós temos que ver o que nós precisamos enxergar com mais clareza numa árvore para podermos preservá-la ou, se quisermos, utilizá-la. Uma floresta primária é um sistema extremamente complexo. Num hectare de floresta tropical primária, nós temos mais de 60 espécies de árvores diferentes em um simples hectare, tamanho de um campo de futebol. E nós vamos definir aqui uma unidade florestal, uma unidade ecológica, que nós vamos chamar de eco-unit, um termo em inglês legal. E uma eco-unit nós vamos definir como constituída por 600 árvores. Um conjunto de 600 árvores
com um DAP, um diâmetro à altura do peito, de mais de 10 centímetros. Mais de 10 centímetros é uma árvore. Vai de 10 centímetros a 20, a 50, 40, 50, tem árvores com 70, com 80. Então, 600 árvores formam uma equiunit. O interessante da floresta tropical é que uma equiunit é diferente da ecounit do lado. E todas são diferentes entre si, tem uma estrutura diferente. Vamos ter que definir esse termo, estrutura, claro. Por isso que os botânicos, os estudiosos das florestas, eles consideram a floresta tropical como um mosaico, onde uma ecounit é diferente da outra. E o que nós vamos olhar dentro dessa ecounit? As árvores. Árvores, deixamos fora xaxim, vamos deixar de lado a palmiteira, o coqueiro, o babu. Só nos concentramos nisso que entendemos por árvore. Uma ecounit de 600 árvores já é um sistema complexo. Tem mais de 60 espécies diferentes de árvores, em qualquer lugar. Aqui na Amazônia, na China Oriental, tropical. Já é um sistema complexo, árvores de tudo que é tamanho, tudo que é idade, espécies diferentes. Como é que nós vamos entender essa coisa toda se nós queremos preservá-la? E, ao mesmo tempo, utilizá-la. As variáveis que nós temos que levar em conta para a sua preservação são várias. Primeiro, temos que identificar a espécie daquela árvore ali, dessa equiunit, de cada árvore da equiunit, a espécie. O nome, com o nome em Tupi-Guarani, o nome científico. Para nós, são 60 espécies diferentes no hectare. O hectare do lado tem algumas espécies que não tem nesse primeiro. E o que entendemos por estrutura desta ecounit? É a distribuição das várias unidades, das várias árvores, a partir de algumas variáveis. A primeira é a espécie. Nós temos que levantar o nome das 600 espécies nessa equiunit. Isso o mateiro conhece, o botânico conhece. As 60 espécies diferentes e as outras mais que estão nas outras equiunits. Essa é uma variável importante. A segunda variável que nós temos que medir é o DAP, o diâmetro, altura do peito, que varia de 10 centímetros até a mais. Essa é a segunda variável. A terceira é a altura do tronco, a altura útil do tronco, aquele que vai ser utilizado na serraria. Isso são 3 variáveis essenciais. Nós vamos pela floresta, temos uma planilha, vamos anotando ou no celular essa árvore e vamos numerá-la.
A árvore número 1 é um sassafrás de 15 centímetros com um volume útil para a produção de óleo de sassafrás de 15 metros. Mas precisamos de mais uma variável. E essa é a complexidade da coisa, a dificuldade de um mateiro, de um índio e de um botânico experiente se entender com os não especialistas, os urbanos, por exemplo. Essa é uma variável que tem que ser muito bem entendida. É uma variável que em inglês é denominada essa é a variável que em inglês se chama, em estatística, em inglês se chama fuzzy variable, em português, variável difusa, que vai descrever a característica da copa da árvore. Quando o funcionário do IBGE faz o recenseamento, ele precisa colocar no seu registro se aquele indivíduo que ele está recenseando, ele é branco, pardo ou negro. Ele olha para a pessoa e aí ele fica em dúvida se ele é branco ou é pardo. Poderia ser branco, poderia ser pardo. Então, existe uma variação do branco para o pardo, a cor do indígena, né? O branco seria o europeu, português. E existe um ponto lá que ele não sabe se essa pessoa é negra, é parda ou é branca. Essa é uma variável difusa. Assim, nas copas das árvores, você olha para uma árvore, o mateiro olha, o índio olha, o botânico olha. Essa árvore, essa copa, pode se classificar em 3 grupos, 3 categorias. Uma copa exuberante, uma copa normal e uma copa fraca. Uma copa exuberante, você às vezes fica em dúvida se a copa é exuberante dessa árvore ou é normal. Ou se é normal ou é fraca. As copas fracas se caracterizam por menos folhas, portanto, menos fotossíntese, uns galhos já mortos, e uma das consequências, por causa da falta de fotossíntese, que ela está envelhecida, ela está fraca, é que o crescimento dela, o DAP dela por ano, é muito baixo o crescimento. Se normalmente era, sei eu, 2 milímetros e meio, agora é meio milímetro por ano. As folhas são poucas, as raízes não conseguem mais extrair do solo a água e os nutrientes que ela extraía quando era normal ou era forte. E, em comparação com a árvore normal, de fuste de copa normal e de uma exuberante. Mas isso varia de espécie para espécie. Uma copa
exuberante de uma peroba, por exemplo, seria uma copa correspondente a uma copa em tamanho, uma copa fraca em uma canela preta. Então, para nós avaliarmos a qualidade da copa, se ela é exuberante, normal ou fraca, nós temos que conhecer as 100 espécies da região. O que não é difícil. Nós temos. É um sistema complexo. Uma dificuldade para um europeu, onde a floresta dele tem uma, ou quatro, ou cinco espécies diferentes. Por que essa importância? Por que esse tipo de variável? Pelo seguinte, as árvores de copa fraca, e a copa pode ser fraca se ela tem 20 centímetros, 30 centímetros ou 50 centímetros. A de 20 centímetros também pode ter uma copa fraca. Por quê? Porque ela está sucumbindo à concorrência das demais. Não dessa espécie, todas as espécies ao redor. A floresta é uma interação constante de concorrência e de colaboração entre as várias árvores. E como as árvores chegam a morrer mais cedo, cada árvore de cada espécie, uma espécie mais cedo, outras mais tarde, elas morrem que nem nós, e para dar lugar a novos indivíduos mais saudáveis, mais robustos, mais ávidos por viver e competem pela luz e pelos nutrientes e a água do sol. Então, essa árvore foi condenada pela floresta a morrer. E a copa fraca é um momento anterior à morte definitiva. Ela vai cair depois no chão e vai apodrecer. E outra árvore assume o seu lugar na copa, no conjunto das copas, e entre as raízes. Ela está condenada à morte e morre. Todas as árvores em todo o mundo, elas morrem algum dia. Mas aqui, na floresta tropical, a morte é decorrência da concorrência entre as árvores. E as que têm copa fraca, condenadas à morte. O indígena, o mateiro, olhando para essa árvore, ele vai dizer, essa aqui vai, em 3, 4 anos ela está morta. Em 5 anos, máximo. Ela vai estar morrendo. Vai perder todas as folhas. Mais dia, menos dia, vai cair no chão. Elas têm a seguinte característica que é importantíssima para a dinâmica, para você entender a dinâmica da floresta. Por isso, essa variável difusa é tão importante no levantamento de árvore por árvore numa eco-unit. É que essas, em geral, a probabilidade, digamos assim, de essa árvore de copa fraca produzir pólen e produzir sementes é muito baixa. De modo que, isso na floresta tropical, de modo que ela não é mais importante para a regeneração da espécie. E, por isso, se eu cortá-la, ela não vai prejudicar a dinâmica, o rejuvenescimento,
a adaptação da floresta, as mudanças climáticas, variar, enfim. Ela é uma candidata a corte que não vai prejudicar a preservação da floresta. Mais do que isso, cada espécie, e a floresta como um todo, está evoluindo. Então, cada árvore dentro da mesma espécie tem uma ligeira diferença genética. É uma diferença intraespécie e que, se eu cortar um IP na floresta amazônica exuberante, com uma copa exuberante, o mesmo normal, eu não vou só interferir na preservação dessa espécie, como eu eventualmente vou estar eliminando um indivíduo que tem uma característica mínima lá dentro, mas muito importante, que a distingue dos demais indivíduos da mesma espécie, porque ele é ligeiramente, digamos, mais resistente a uma mudança de temperatura dos 1,5 graus a mais para os futuros 2 ou 3 graus da nossa atmosfera. Então eu posso cortar essa árvore. Eu não prejudico a evolução dessa espécie, eu não prejudico a floresta como um todo, na sua diversidade. E esse é um critério fundamental para o manejo da floresta tropical. Sem isso aí, de acordo assim com esses códigos florestais que elaboraram aí em gabinetes em geral, onde estou autorizado a cortar uma árvore desde que ela tenha mais de 30 centímetros de diâmetro. Não estou olhando para ela se ela é normal, inclusive exuberante, e estou deixando considerar não só a regeneração dessa espécie, mas também a variação intraespécie. De modo que essa nossa variável difusa é fundamental no levantamento de uma eco-unit e para a preservação da floresta primária, com todas as suas características. Mais do que isso, se nós preservarmos a espécie, mesmo utilizando os troncos das árvores fracas, aí eu vou só fazer lembrar que quando eu for derrubar uma árvore de copa fraca, eu não posso machucar nenhuma outra árvore com mais de 10 centímetros. Isso é possível perfeitamente. Qualquer floresta tropical. Você pode derrubar a árvore numa direção, um pouquinho mais esquerda, um pouquinho mais direita, até o outro lado, se não tiver dentro, e se pode escolher exatamente o lugar onde vai cair sem machucar nada. E mais do que isso, tirá-la com guincho, de alguma forma, sem machucar qualquer outra árvore. Então, nós temos um critério de corte que vale para as florestas tropicais. Cortando essa árvore de copa fraca, enquanto vivo ainda, eu abro até um pouquinho mais de espaço para as árvores em torno,
ocuparem mais rapidamente o seu espaço. Essa árvore, esse tronco, de, digamos, 30 centímetros de diâmetro, com 8 metros de altura, ele se compõe em 50% de carbono. Eu estou retirando essa quantidade de carbono de dentro da floresta. E as árvores em redor, mais jovens, tá, vão conquistar, preencher esse espaço e vão absorver e colocar, formar seu tronco com esses 50% de carbono. Então, retirado da floresta esse tronco, as árvores, num certo período, novas, elas vão absorver uma quantidade de carbono mais ou menos a mesma aquela que eu retirei. Esse ciclo de passagem, tirar todas as... tem mais ou menos 20% de todas as árvores de uma eco-unit tem copa fraca. Se eu extrair esses 20%, num ciclo mais ou menos de 20 a 23 anos, depende de onde é, se é na Amazônia ou não sei onde, nesse ciclo de 20 e poucos anos, essas árvores elas vão sequestrar esse carbono que eu extraí. Se eu usar o tronco dessas árvores que eu extraí para fazer móveis, para fazer o telhado de uma igreja, assoalho, se eu não deixar apodrecer ou queimar esse material, essa madeira extraída da floresta, nós vamos ter, no correr de 20 anos, um sequestro de carbono, sob a forma de CO2, que é o dióxido de carbono, correspondente àquela quantidade que eu tirei. Aí sim, a floresta vai estar sequestrando carbono. A floresta primária não extrai. A quantidade de troncos, o carbono nos troncos de uma floresta primária, nas raízes, nos galhos, nas folhas, é constante. É uma ilusão você achar que a floresta primária, a amazônica, por exemplo, sequestre carbono. Pode sequestrar a longo prazo se mudar muito a temperatura, a composição, etc. Mas no prazo médio, não. Agora, esse manejo, onde eu retiro essas árvores de copa fraca, os troncos dessas árvores, aí sim, no prazo de 20 a 20 e poucos anos, eu tenho um sequestro de carbono. Estou limpando um pouco, estou diminuindo o efeito estufa da nossa atmosfera. Essa é a grande virtude desse tipo de manejo, que eu chamei de manejo natural. Vamos chamar assim. Essa eco-unit, eu registro a tabela dela no computador, nas nuvens, certo? Qualquer um pode acessar, se eu permitir, se nós permitirmos. E aí nós podemos utilizar ao mesmo tempo, de uma forma, agora sim, sustentável, a nossa floresta primária.
na Amazônia toda. Inclusive, se você quiser, as reservas indígenas. Os indígenas podem nos ajudar. Agora, não a deteriorar a sua floresta, mas mantê-la com as mesmas espécies e ainda produzir lucro para eles. Eles com seus conhecimentos. Em vez de nós os massacrar, nós vamos, nós vamos, qual é a palavra? Nós vamos adequá-los à nossa economia. Nós vamos integrar a economia nossa, os indígenas, com os seus conhecimentos, com a sua empatia com a floresta. E mais, nós preservando dessa forma a nossa floresta primária, aquela eco-unit, e todas as eco-units, nós podemos montar uma espécie de uma matriz descrevendo a estrutura dessa eco-unit. Interessante para a pesquisa, para o nosso conhecimento. É uma matriz onde na vertical estão as espécies e na horizontal os intervalos para colocar os intervalos de DAP. Em vez de fazer de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, etc., nós optamos por uma escala logarítmica, onde a primeira coluna vai de 10 a 12,5 centímetros, a segunda vai de 12,5 centímetros a 13 e pouco, ou 14, e assim por diante, até os 40 centímetros e mais. São em 6 intervalos nós conseguimos então consolidar e enxergar a estrutura dessa eco-unit. E aí nós vamos verificar que nós temos vários grupos, várias estratégias características para cada espécie. Então, tem espécies que têm indivíduos desde os 10 centímetros até a última coluna acima de 40 centímetros. Nós temos espécies que não passam dos 20 centímetros. Nós temos espécies que só aparecem uma ou duas vezes naquela eco-unit. Por exemplo, o IP da Amazônia, o IP, aqui o nosso IP do Morro, né, e outras espécies mais. E nós também temos uma outra característica que é extremamente importante, que nós chamamos de gemuladas. São espécies que, quando elas chegam no auge de seu crescimento, elas formam um broto ao nível do solo que começa a crescer debaixo da copa
árvore-mãe e vai crescendo. E quando ela chega a uma certa altura, essa árvore-mãe, muito gentilmente, não é uma supermãe, ela vai abrir espaço, vai botar a sua copa um pouquinho de lado para aquela sua filha receber mais luz, né? E ela também está já usando as raízes da árvore-mãe. Essas nós chamamos de gemuladas. Elas se regeneram por gemulação. Também tem, atualmente, sementes. Mas a DNA da filha é exatamente igual ao DNA da mãe. O safrás é uma dessas espécies. Se nós tivéssemos explorado o safrás, levando isso em conta, tirando somente as adultas, que estavam com copa fraca, mesmo com copa normal, nós teríamos hoje ainda um fantástico potencial de sassafrás na Mata Atlântica. Então, isso é uma matriz que podemos jogar nas nossas nuvens, no nosso computador, e vai ser um material fantástico esse nosso levantamento, esse manejo natural, para a pesquisa. As universidades, as entidades de pesquisa, vão ter material fantástico para melhorar o seu conhecimento da floresta. Por quê? Tem mais uma coisa importantíssima. Se nós preservarmos as espécies arbóreas numa eco-unit, nós estaremos preservando todos os micro-organismos, todas as plantas que crescem sob a copa dessas árvores, os insetos, os animais, as cobras, os répteis, que originalmente habitam essa floresta, até a onça, a arpia na Amazônia, continuam com o seu meio ambiente que as preservou até hoje e, mais do que as preservou, as colocou na sua evolução natural, darwiniana. Fantástico. Essa é uma das grandes virtudes do manejo natural que eu estou aqui propondo, que já estou propondo há décadas, e estou levando aquilo para esse vídeo aqui, para mais fácil entendimento. Bom, agora resta saber como é que nós vamos organizar essa exploração. Nós temos que criar uma instituição capaz de garantir essa preservação, esse manejo natural. Nós dispomos na nossas unidades, na legislação sobre as nossas unidades de conservação, uma unidade que se chama de área de proteção ambiental, que mantém o proprietário da floresta e que vai querer auferir lucros com ela, que é essa mentalidade do empreendedor, ele quer lucro, tudo, certo? E isso que é a pujança da nossa economia,
ao menos a economia liberal, mas também nos outros lugares também, porque na China também tem os seus empresários dinâmicos e bilionários, etc. Na Rússia. Mantém essa área de produção ambiental chamada APA, ela mantém o proprietário como proprietário, mas ela forma um conselho deliberativo que vai decidir os destinos e ditar as normas para esse manejo natural. Tripartite, uma instituição com um conselho tripartite, onde um terço dos membros desse conselho deliberativo é formado pelos proprietários rurais, um terço por funcionários do, estaduais, municipais, estaduais e federais do meio ambiente e um terço da sociedade civil, universidades, ONGs, nacionais e estrangeiras, se quiser, que vão decidir e acompanhar as normas. E para enfeitar isso, nós temos que criar empresas, ou uma empresa privada, especialista em manejo natural, que vai ser contratada por esse conselho deliberativo. E que vai querer também ter o seu lucro. E vai querer aprimorar a pesquisa, vai conseguir captar os novos conhecimentos que as universidades vão lhe propiciar, as novas pesquisas, certo? Vai ter que se enquadrar dentro das normas, que não são as normas dos nossos códigos florestais, nós temos que rever isso aí. As normas vão ser estabelecidas entre esses especialistas, né, esses funcionários, esses representantes do poder público, entre as ONGs, com sua boa vontade, né, com seu ímpeto de, às vezes sonhador, de preservar integralmente a floresta, e o conhecimento, inclusive, dos proprietários. Então, nessa APA, nós temos uma APA constituída por várias empresas, por várias eco-units com proprietários diferentes. 50 eco-units, 1.000, 10.000 na Amazônia, que vão ser regidas por esse conselho deliberativo da APA. E onde os representantes do poder público vão ter que colaborar no desenvolvimento desse conhecimento e comunicar isso com os órgãos competentes, os IBAMAs da vida, e nós podemos, então, entrar nessas APAs, que podem ser indígenas, os indígenas são os proprietários, e são grandes conhecedores também da floresta, e têm uma simpatia toda especial por esse seu meio ambiente. Nós vamos então poder desenvolver essa instituição, implantar o manejo florestal, o manejo natural, gradativamente, quisermos, se os nossos órgãos governamentais
concordarem com essa ideia, principalmente o nosso Parlamento, que estabelece as leis, as normas, que concordem com isso. É o Parlamento. Não é um presidente da República que nunca pôs os pés numa floresta, nem os seus ministros em geral, com algumas exceções. E que vai, então, nos dar condições de implantarmos isso gradativamente. No Cerrado, no ameaçado Cerrado nordestino, mas ainda mais ameaçada Amazônia, no Pantanal, no que sobra da Mata Atlântica, de floresta primária. O que aí cada proprietário de uma eco-unit, ele sabe, através da empresa que ele contratou, qual a receita que ele pode conseguir com essa eco-unit. E aqui reside o grande problema econômico. Porque esse empresário, para ele decidir se ele vai fazer o manejo natural, ele vai optar, vai verificar se a receita, o lucro, digamos, que ele pode oferir com esse manejo natural, consegue concorrer com o lucro que ele oferiria se transformasse isso numa plantação de soja ou numa criação de gado de corte. Então, a receita desse proprietário, porque os funcionários estaduais, municipais, federais são pagos, estão dentro do orçamento fiscal do federal, estadual, municipal. As ONGs têm as suas fontes para remunerar os seus representantes. E o empresário, ele precisa ver se ele consegue oferir um lucro que compense, que possa concorrer com uma plantação de soja, uma passagem, ou uma plantação de palmito, de eucalipto. Aí que vem o grande problema, que é compensado de 3 formas. A primeira receita é com a madeira, certo? Aí essa empresa que nós vamos contratar, vai contratar, ela é uma empresa que vai procurar as melhores oportunidades de mercado para essa sua madeira. Isso é a função dela. Ela vai ganhar uma proporção do lucro do empresário. Ela vai procurar também inovar no seu processo produtivo, novas formas, melhores formas de extrair, certo? A tora da floresta, certo? Assim, isso seria uma das receitas dessa eco-unit do empresário, do proprietário florestal. A segunda são os créditos de carbono. Hoje, os créditos de carbono pressupostamente gerados por a floresta primária são um chute. Mas no nosso caso, o manejo natural, nós sabemos exatamente, muito precisamente, o quanto de carbono que nós tiramos e o quanto de carbono que vai ser
e sequestrado nos próximos 20 ou 23 anos. Sem erro. Mesmo com ligeiras oscilações climáticas. Então, nós podemos chegar para o americano, para o europeu, para o chinês, para o polidor brasileiro, dizer, olha, quanto aqui está valendo hoje a tonelada de CO2, né? Existe um mercado disso aí, e nós podemos vender isso com toda a confiança para o investidor, para o comprador. Isso é um dos grandes passos do manejo natural, fora esse da preservação e da evolução. E da preservação da biodiversidade como um todo. Como eu disse, desde o microorganismo até a onça, até a pia. Até a nós. Certo? Quem sabe nós não sobrevivemos sem essa biodiversidade daqui para frente nos próximos 1000 anos. Homo sapiens sapiens, presumivelmente sábio. Essa é a segunda fonte de renda certa. O chinês pode acompanhar essa captação, esse sequestro de carbono, de CO2, nas nuvens. Ele pode acessar o investidor aqui, a nossa planilha, nossas anotações. Mas ainda não é suficiente. Por quê? Porque o fulano, o produtor de gado, o produtor de soja, ele, na venda do seu produto, ele não considera o custo ambiental desse seu processo produtivo. Em primeiro lugar, porque largou, na hora de derrubar a floresta, aquelas toneladas de gás carbônico, de dióxido de carbono, e que irrecuperáveis por ele na atmosfera. Não leva em conta os seus custos. Chamam em economia isso de externalidades do preço. E nós, mesmo captando receitas, captando crédito de carbono, as receitas das toras, ainda precisamos, ao menos um processo inicial, para motivar o lado empresarial do proprietário da floresta amazônica, certo? Aquele que tem 1000 anos, 10.000 hectares, 50.000 hectares, sei o quê, inclusive o nosso indígena, e precisa mais um reforço, que tem que constar, que pode constar do nosso orçamento fiscal federal. Nós podemos, com uma pequena contribuição, fazer com que essa nossa equity se transforme num ativo financeiro. Conta com a receita da madeira, a receita de sequestro de carbono e uma pequena receita oferida, reservada pelo orçamento fiscal, ao menos os primeiros anos. Podemos sentar, podemos estudar, podemos incluir, podemos ver com os que elaboram
o orçamento da União, que deveria ser o Parlamento, e não o Presidente da República, mas o Parlamento, porque ele vai ouvir também os proprietários, os pequenos, etc., coisa e tal. Nós vamos ter que transformar grileiros em colaboradores do manejo natural. Em vez de nós derrubarmos a mata para beneficiar as serrarias, nós podemos transformar essa nossa eco-union dentro dessa instituição de partido num ativo financeiro e que vai ser a isca para a empresa privada, sob o controle dos órgãos ambientais que fazem parte do Conselho Deliberativo, com a ajuda e o empenho das ONGs nacionais ou internacionais, nós vamos transformar num ativo financeiro que vai trazer a energia, o impulso, a garra do proprietário florestal transformado num empresário que pode negociar esse seu ativo financeiro. Essa é uma das consequências interessantes. E nós vamos criar essas empresas especializadas, certo? Que vão contratar pessoas, especialistas, engenheiros florestais, biólogos, talvez, certo? Ou atrair os biólogos das universidades, dos institutos de pesquisa. Certo? Nós vamos criar emprego. Nós vamos mudar a nossa imagem de predadores de floresta na comunidade internacional, como os que não só preservam, mas que vão preservar e ajudar a impulsionar o PIB do Brasil e, portanto, a produção internacional. Nós vamos ter aí um manancial de informações disponíveis para as universidades, para os departamentos de biologia, para as faculdades de agronomia e engenharia florestal. Nós vamos crescer, vamos poder ser um exemplo de manejo para o resto da Amazônia, talvez para o Congo, até aquela ilha tropical lá da China. E os chineses, e os europeus, os americanos e os investidores brasileiros podem tranquilamente vender ou comprar esses créditos de carbono baseados em informações precisas. Eu vou passar para vocês meu e-mail. Se quiserem entrar em contato comigo, eu tenho muitas publicações sobre isso aí. Algumas, uma muito importante, internacional, uma revista científica, de 2003, intitulada A Scientific Correlation of Tropical Forest Management, publicado na Ecological Modeling em 2003. E tenho também um artigo pronto, e agora
de um ano atrás, com mais detalhes, mais preciso, que eu não consegui publicar ainda. Mas o meu e-mail é Klaus, com K, Klaus, GH123, arroba gmail.com. Estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e muito obrigado. E mais, introduzindo dessa forma o manejo natural, nós não precisamos de recursos estrangeiros da Noruega, da Alemanha, de ninguém. Os nossos recursos humanos, nossa inteligência, nossa boa vontade, nosso bem-querer com o meio ambiente são suficientes.